Cruzeiro e Atlético passa por altitudes e estádios difíceis de chegar. Bora começar com o grupo E do time celeste. Palestino, do Chile. Formado por imigrantes palestinos, a equipe chilena quase complicou a vida do Flamengo na fase de grupos da última Libertadores. Atenção em Gonçalo Tapia e Brian Carrasco, que em 5 jogos pelo Campeonato Nacional somam 2 gols e 4 assistências. Com 4 vitórias e 1 empate, o time de Santiago está no topo da tabela do Campeonato Chileno. União de Santa Fé, da Argentina. A equipe já visitou o BH antes. Em 2020, eliminou o Atlético na primeira fase da Copa Sul-Americana. Agora, de volta a 2025, o Santa Fé não tem tido um bom começo de temporada. Soma 2 vitórias e 5 derrotas pelo Campeonato Argentino. E seu jogador mais conhecido, José Angulo, campeão pela LDU da Sul-Americana de 2023, teve uma lesão no joelho esquerdo, ainda na sua estreia da temporada. Está há quase 2 meses fora dos gramados. Problema para o Cruzeiro neste confronto pode ser a logística, já que a Raposa deve desembarcar em Rosário e seguir por uma viagem de 2 a 3 horas de ônibus até Santa Fé. Muxucruna, do Equador. A equipe equatoriana foi fundada em 2003 pelo povo indígena Tibuleu. Em Quichua, Muxucruna significa homem novo. O time tem como uma das suas principais referências no elenco o zagueiro Luiz Raquim, capitão da seleção boliviana, que estava no elenco da Ponte Preta no ano passado. Talvez o principal problema para o Cruzeiro será a logística. O Muxucruna mandou sua última partida pela Sul-Americana no estádio de Riobamba, que fica a 3 horas de Quito e está a uma altitude de 2.700 metros. Terminado o grupo do Cruzeiro, bora para o H do Atlético. Caracas, da Venezuela. Foi presa fácil para o Galo na Libertadores do ano passado. Vitórias por 4-1 na Venezuela e por 4-0 em Belo Horizonte. O lateral Luiz Cassiani, que estava jogando com uma chuteira furada e recebeu um par de Hulk no intervalo, ficará de fora desse confronto. Hoje ele defende o Academia Puerto Cabello, que está no grupo do Vasco. Pernia, artilheiro da temporada passada com 15 gols, também não está mais no Caracas. Cienciano, do Peru. A 3.350 metros acima do mar, o Cienciano espera o Atlético em Cusco para jogar no 8º estádio com a maior altitude do mundo. Com mais de 120 anos de história, é uma das equipes mais antigas do futebol sul-americano. É bom ficar de olho em Carlos Garcês, artilheiro isolado do time na temporada passada com 19 gols marcados. Além de Cueva, aquele mesmo que defendeu o São Paulo. Cuidado também que o goleiro dos caras é bravo, Juan Bolado. E sim, eu não tô de sacanagem, ele chama Juan Bolado mesmo. Bora pro próximo. Deportes Iquique, do Chile. Eliminado na primeira fase da Libertadores, o Deportes Iquique está tendo um ano pra lá de turbulento. É o lanterna do campeonato chileno, com 5 derrotas e nenhum ponto somado. Na última rodada, estava perdendo por 4-0 para o União Espanhola, quando um grupo de torcedores invadiu o campo, ainda com o jogo rolando. A partida acabou sendo encerrada. Um grupo difícil, um grupo disputado, mas também que acredito que a gente tenha, pela nossa força, a capacidade de conseguirmos avançar e seguirmos nossos objetivos também na Sul-Americana esse ano. O caminho para a final da Bolívia começa logo, na primeira semana de abril. Grupo difícil? Não, pelo amor de Deus, de maneira nenhuma. De logística ruim. Péssima, aliás. Péssima. Agora, o Atlético falar que esse grupo é difícil, é duro. Não tem nada de difícil nesse grupo. O Atlético tem que passar em primeiro lugar. Por óbvio. Você respeitar os adversários, você precisa falar uma coisa é você jogar de salto alto, já ganhei, entrando que não vou pôr o pé ali porque na hora que eu quiser eu resolvo. Aí não, aí você acaba perdendo, aí a coisa desanda. Agora, se você jogar com respeito, é pra passar por cima. Seu sonho era ter um dirigente que chegasse e falasse, não, esse grupo é acessível.
Você gostaria de ter um dirigente assim? Eu acho que o Vitor, ele é burocrático. Ele tem que ir por essa linha mesmo, de chegar, ter calma, não desmerecer, pra não virar uma repercussão. Pro forma. Protocolo. Pra não virar coisa de vestiário, né? Olha o que o dirigente falou. Não, é que, né, obviamente, que ele não Agora, vai chegar eu não aqui. tenho esse compromisso, não, meu irmão. Se é o Thiago Fernandes, se o Thiago Fernandes ocupasse o cargo do Vitor, Jamais, o Thiago jamais Fernandes, ocuparia. o Thiago Fernandes, depois do sorteio, falaria: quê? Pô, os grupos aqui, Andrezão. Vai passar com 18 pontos. Né? 18 pontos. Cara Ninguém bobo. segura. Quem é o cara Nós bobo? somos pica. Então, Thiago Fernandes Mas como é diretor. verdade. O Vitor tá na dele. Ele podia ter gravado esse vídeo que ele gravou antes do sorteio. Ele não fala o nome de ninguém. Ele não fala nada diferente Tem do até gravado. do habitual. burocracia do futebol. Não, saca? Você grava aqui, ó, antes de sair. Ó, grupo difícil, complicado, mas vamos com tudo pra tentar ali garantir a classificação. Não, eu entendo. Se você fizer uma leitura cuidadosa, é isso que o Rep falou ali que tá escancarado. A logística é muito complicada. Se você falar assim, um grupo difícil, por causa da logística, eu acho que tudo bem. Né? Mas, sinceramente. Agora, é óbvio que, mesmo sendo sul-americana, etc., tem que ficar com o pé atrás. Aliás, o Andrezão vai colocar os grupos aqui, de Atlético e Cruzeiro, e a gente vai começar a falar exatamente da montagem dos grupos. Roxo, altitude, e em vermelho, logística mais complicada, tá? Ô, louco, então o Atlético tá ferrado. O Atlético, é por isso que a gente falou, a logística do Atlético é embaçada. Só no Caracas é 1 milhão que gasta só pra ir. 1 milhão de quê? De reais. Você tá fazendo conta com o dinheiro dos outros? Não, tô brincando. Mas, Aqui, não, peraí. Mas tem uma coisa que é importante. É 1 milhão pra ir, mas é direto? É 1 milhão pra ir, mas é 1 milhão pra você pega um voo comercial muito o complicado? Atlético fretou ano passado. Porque se você isso que freta ficou o caro. voo e paga 1 Eles milhão, falaram você que só morre. pra poder ir pra Venezuela ano passado, que foi também contra o Caracas, Isso. eles falaram que custou 1 milhão e alguma coisa. Tipo 1 milhão e porque foi 100, 1 milhão e fretado, pouco. então, Não, mas o Atlético vai voo continuar com fretado. os voos fretados. E aí você tem Correto. que levar comida, bebida, umas coisas que eles têm que levar porque lá não tem. Correto. Mas peraí. Isso tira a logística complicada do jogo. A logística pode ser complicada para as pessoas que Quando estão você tem fazendo. que fazer- Mas pro Não, mas atleta, é porque o Caracas parece que Ô, não meu joga irmão. também na capital. Você chega lá, pousa e você vai pro outro estádio. lugar, é. Pro outro lugar, que é sei lá quantos quilômetros ainda. Mas não é longe, não. Dá até pra pegar Tem isso um aqui. voo que sai É BH Curaçao. De lá só desce para Caracas. É pertinho. É verdade. Eu joguei no Google uma vez. Aliás, Curaçao diz que é maravilhoso, né? Enfim, mas não vai lá para passear, uma ilha. Olha aqui, o grupo do Cruzeiro, Palestino, lidera o chilenão, hein? Olha, União Santa Fé, eu falei que o Santa Fé é tradicional, o Elton brigou comigo, achou que eu tava confundindo com o Santa Fé. Já tirou o Galo já, cara. Não ganhou nada? Então uma Série B lá, em cento e quantos anos? ele é de 102 anos, 102 anos. Ele é de 1907. Então Não, é o até seguinte, mais. tem a treta com o Colón é maior e tal, mas pô, é que nem o Thiago falou, Santa Cruz, a Ponte Preta nunca ganhou nada relevante, é tradicional, pô. Eu acho o grupo do Cruzeiro, por causa desses dois aqui, É mais difícil que o do mais Atlético. embaçado que o do Atlético, que é ruim de logística. Agora, o Mushuki Runa é aquele detalhe, né? Ele não vai jogar no estádio dele, que não oferece condição, e fora do estádio, perde força, qualquer clube perde, e não tem tradição, é um clube pouco conhecido e tal, simpático, tem um hino até muito bonitinho, mas é um clube simpático. Agora, aqui pra mim embaça, Valu. Essa questão União do- Santa Fé e Palestina embaça. Boa tarde para você, para os amigos aqui que nos assistem. Essa questão do Mushuki ainda é necessário ver que o estádio ele tem a capacidade mínima pedida. 8.200? Ele tem a capacidade mínima pedida 16 mil, tem a capacidade mínima. Então é uma questão a ser vista. E é um adversário que, para mim, o que torna complicado o jogo contra o Mushuki Runa é a altitude. É a logística, ver como... Porém, eu acho que ficou bem posicionado para o Cruzeiro, porque o Cruzeiro vai jogar contra o Mushuki Runa apenas na 4ª rodada, ou seja, apenas no mês de maio. Então vai ter um mês ainda para se preparar, para ver algum tipo de logística, se possível, né? O Bahia recentemente foi fazer um jogo na altitude, mandou os goleiros antes para tentar se adaptar à questão do tempo de bola, enfim. União Santa Fé, apesar de não estar nem de perto... a uma distância considerável dos maiores times da Argentina. É um time que tem muita torcida. O Cruzeiro vai enfrentar com certeza um estádio com 20, 30 mil torcedores do Santa Fé por lá. E times argentinos, eu tenho uma teoria que de qualquer divisão
eles tendem a, em algum momento, tentar jogar futebol ou então, em algum momento, também partir ali para o jogo mais físico. E o Palestina é o melhor time desses três que a gente citou aqui. Hoje lidera o campeonato chileno. Recentemente tem bons feitos. O Elton até lembrou lá no Band News na área de ter vencido o Flamengo. Dito tudo isso a respeito do grupo E, e vocês já passaram um pouco a respeito do grupo do Atlético, os dois times, com os elencos atuais, independente de chegarem ou não reforços nessa janela doméstica, são favoritos a se classificarem primeiro e têm totais condições de passarem, não vou dizer de uma forma tranquila, mas de uma forma segura. E que Cruzeiro e Atlético, os torcedores de Cruzeiro e Atlético tenham em mente que irem para os playoffs não é um bom negócio. Vide os grupos que acabaram sendo formados na Libertadores, vide a história do Internacional de Porto Alegre, que o ano passado era o principal favorito da Sul-Americana, não conseguiu se classificar na primeira colocação e acabou recebendo o Rosário Central no playoff. Resultado, acabou sendo eliminado. Aqui, só uma curiosidade, gente, desculpa, sobre o jogo do Atlético contra o Caracas, eu fui buscar algumas informações aqui. Quando ele jogou contra o Carabobo, ele foi de voo comercial, um voo que durou 16 horas. Ele saiu de Belo Horizonte, conexão em São Paulo, depois foi para o Panamá e depois foi para Caracas. Então esses são os problemas quando a gente fala de logística, né? As dificuldades que pode se enfrentar. Bom, até onde eu sei, não sei se vocês têm alguma informação diferente, o Atlético vai para todas as viagens aqui de voo fretado. É a informação que eu tenho. Eu tenho que pesquisar também, mas eu acho que para a Venezuela tem um problema burocrático. Porque você não pode ser companhia do país, né? O resto pode. Mas você pode fretar, não poderia fretar com uma companhia de lá? Pode. Pode. Tem que ver o custo, né? Então tem que ver esse custo. Não, mas mesmo assim, mesmo se você analisar, é que depende também de como é que você vai largar na competição, tipo de resultado que você vai conseguir, para ver se você pode se dar o luxo de repente abrir mão de um voo fretado, um voo comercial. Para o grupo. Aliás, a logística, como um todo aqui para o grupo, todos é problema. Embaçadíssimo. Embaçadíssimo. Ainda dessa questão de logística, como nesse aspecto o Cruzeiro se deu melhor do que o Atlético, ele faz a sua estreia fora de casa contra o Unión Santa Fé, na Argentina. Na sequência, pelo Campeonato Brasileiro, ele enfrenta o Internacional, em Porto Alegre. Então, também, até isso ajudou. Nesse sentido, ficou bom a questão do deslocamento do Cruzeiro com relação à sua estreia, né, que já é agora no dia 2 de abril, depois do início do Campeonato Brasileiro, e na sequência ele enfrenta o Internacional. Então, ficou interessante esse jogo em termos de logística contra o União Santa Fé. O do Atlético horrível, né? Porque joga com o Rio, com o Grêmio lá no Rio Grande do Sul e depois viaja. Depois é a viagem do Ou seja, deve ter que sair de lá mesmo para lá. Eu imagino que seja atravessa o país aí. Eu imagino que seja direto. Lembrando também... Baita de um voo. Caceta. Essa primeira fase vai ser. Vai pagar a dupla Atlético e Cruzeiro $900 mil e cada um tem também a questão de $115 mil por vitória. Então, interessante também, além do aspecto da classificação, entenderem que a vitória... Desculpa que o André estava falando comigo. Quanto por vitória? $115 mil. 115 vezes 5,68. Faz a conta aí, Eltinho. 115 vezes 5,68. Fazendo aqui. Vai dar 653 mil. Paga a viagem para Venezuela. Mas por isso que tem que ganhar. Mas justamente não, por isso. Sim, é isso que eu tô querendo dizer. Como é que é uma Copa deficitária no início. Tem que ver se a bilheteria de volta para sustentar isso é boa, né? Bom você ter tocado... bilheteria, não tem bilheteria. Em questão... porque tá... Mas é porque o Galo tá no caso, né? Bom... Não, mas não vai dar certo. Eu acho que também não vai acho virar. que não. O Cruzeiro punido, o Atlético também. Bom rap ter tocado no caso... Racismo é de boa, tá? Sinalizador não pode. Não, mas a gente não pode colocar, né, HG, assim... Eu acho que isso... O racismo, a forma que a Conmebol tem tratado, a gente tem visto as últimas notícias aí nas últimas horas... É inadmissível, é inaceitável. Agora, a questão, o Cruzeiro vai deixar de adquirir pelo menos R$3 milhões no jogo já contra o Mushuc Runa. Por quê? Porque vai ter os portões fechados, ainda daqueles episódios de sinalizadores que foram levados por alguns torcedores no jogo contra o Lanús. Tem a punição clara, teve gente que achou uma grande ideia burlar isso, a Conmebol puniu o Cruzeiro, não cabe recurso, já foi tentado.
Então o Cruzeiro não vai contar na sua primeira partida em casa contra o Mushuc Runa, vai dispensar pelo menos 50 mil torcedores ali e vai deixar de arrecadar 3 milhões de reais pelo menos. Naquela época teve um movimento no Twitter, né? De gente falando, eu vou levar. Será que hoje vai ter um movimento de gente falando, gente, eu levei sinalizador, prejudiquei o clube? Acho que não. Ô, Valu, os dois casos já foram decididos, tanto do Atlético do Cruzeiro, quanto do Cruzeiro? Eu sei que já. Do Atlético eu não sei. Do Cruzeiro é definitivo. Que é lá na Europa, né? Recurso. Mas não que vai falhar miseravelmente. Vai falhar miseravelmente. Eu não estou aqui, obviamente, fazendo apologia à subversão, não, tá? Eu só estou dizendo que há 2 pesos e 2 medidas quando partem da Conmebol para punição. A gramado ruim, eu estou dizendo a festa da torcida. Do quanto a Conmebol é rápida em agir para punir quando o assunto é sinalizador e não, destaco que não é aquele sinalizador que você atira contra outra torcida, navio, né? É aquele que dá fumaça, inclusive não é o no jogo do Mineirão. Eu estava lá e o jogo atrasou o quê? Uns 15 minutos, Valu? Isso. Uns 15 minutos na oportunidade, porque era fumaça. E aí eu até entendo, a televisão tem uns compromissos, horários e tal, mas eu estou só destacando que eles aplicam multas e são mais rápidos quando o assunto envolve, por exemplo, sinalizador e gramado ruim. Porque quando é racismo, daqui a pouco vocês vão entender por que a gente está falando disso mais uma vez. Só uma informação que acaba de chegar, eu perguntei aqui ao Fred, não tem nada a ver com Cruzeiro e Atlético não, mas é para a gente já passar aqui. Perguntei ao Fred Cascardo do América sobre o Miguelito, jogador boliviano, né, pertence ao Santos. Bom jogador, tá? Meia atacante que joga pela direita. Podemos falar que joga de ponta também. Chega em Belo Horizonte dia 30. Dia 30, chega em Belo Horizonte, então, Miguelito, vem do Santos. Então, a confirmação, boliviano Miguelito, chegando dia 30 de março a Belo Horizonte para já assinar com a América. Bom, voltando aqui ao assunto, obrigado aí ao Fred Cascardo, a gente vai continuar falando de Sul-Americana, a gente vai continuar falando de Conmebol. Gente, me dá o Vitor aí de novo falando e me dá o Pedro Júnior também falando sobre esses grupos de Atlético e Cruzeiro na Copa Sul-Americana. Veja aí. Começar pelo conhecido no qual nós enfrentamos ano passado na Libertadores, a equipe do Caracas, uma equipe tradicional venezuelana, sempre figurando entre as principais equipes do seu país, com jogadores interessantes, jogadores de velocidade, jogadores experientes, com uma boa equipe. Também enfrentamos aí o Cienciano, a equipe peruana de Cusco. Temos aí Altitude, também uma equipe com bastante jogador experiente. Cueva, que é um jogador que se destacou no futebol brasileiro. Então, uma equipe que vem tentando se firmar aí na temporada. E por último, a equipe chilena, Deportivo Iquique, equipe que vem da fase eliminatória da pré-Libertadores, acabou saindo na fase preliminar da Libertadores, uma equipe tradicional, uma equipe também que mistura jogadores experientes com jogadores jovens, já disputou vários campeonatos internacionais, então um grupo difícil, um grupo disputado, mas também que acredito que a gente tenha, pela nossa força, a capacidade de conseguirmos avançar e seguirmos nossos objetivos também na Sul-Americana esse ano. A Sul-Americana é engraçado a gente falar de adversários, né? Porque ano passado, quando a gente assumiu, a gente estava praticamente eliminado, né, da fase de grupos e conseguimos uma recuperação bastante convincente e chegamos na final. Então a dificuldade ela é enorme, independente dos adversários. A gente vai entrar na competição para chegar em mais uma final e, se Deus quiser, sair com o título. Ô Pedro, claro que o sonho é estar aqui para participar do sorteio de uma Copa Libertadores, né? Mas o quão importante para o Cruzeiro voltar a frequentar esse cenário já pelo segundo ano aí, mesmo que seja na Copa Sul-Americana? É um caminho importante que a gente está traçando, né? A gente teve ano passado na final da Sul-Americana, então para a gente chegar ano que vem aqui novamente para um sorteio de Libertadores, a gente vai buscar esse título esse ano da Sul-Americana, que é muito importante. Que não seja com aquela dificuldade que foi ano passado, né, Valu? Porque o risco foi muito grande.
chegou à final, tudo bem, próximo inclusive da conquista e tal, azedou na final, mas que não seja da forma que foi. Principalmente na Sul-Americana, dificilmente você vai se classificar em primeiro, sendo que nas 3 primeiras rodadas, né, ou seja, 9 pontos em disputa, você conquiste apenas 3. Né? O Cruzeiro levou um misto de sorte com competência na segunda parte, mas mais sorte do que competência, na verdade. Então isso aí o Pedro Júnior já falou que não passa pela cabeça dele que o Cruzeiro repita uma fase de classificação nem perto do que foi, não pode, né? Este elenco tá devendo muito futebol e satisfações para o seu torcedor. Aliás, falando em Cruzeiro, hoje pela manhã teve o jogo treino. Nós temos inclusive os lances aqui, só para emendar aqui. Aliás, André, dá uma segurada aqui nos lances. Deixa eu só dar um recado, porque a fome que eu tô, acabei de chamar os meninos para comer uma salada. Um homem que chama alguém para comer uma salada no almoço, esse homem não quer guerra com ninguém, mas é porque meu estômago ainda está se recuperando